o chip 1 hora atrás, quando estava tudo bom. Boa tarde, Luiz Rasquilha. Boa tarde, você está bem? Tudo bom? Estamos aí, né? Nessa novidade, nesse novo mundo. Esse novo mundo, exatamente. Estamos aí. Boa tarde a todos e a todas que estão presentes. Sou o Rudinei Carapinheiro, presidente da Câmara de Comércio Belgo-Luxemburguesa Brasileira, aqui hoje em Campinas, mas a nossa matriz está em São Paulo, há 100 anos no Brasil, desde a vinda do rei Alberto após a Primeira Guerra Mundial, perdão, e após uma pandemia também, né, que foi a gripe espanhola. Então estamos aqui novamente celebrando 100 anos do fim da guerra, da visita do rei, da inauguração da Câmara e do fim da gripe espanhola. Não é mesmo, Damian? Isso mesmo, Rudinei. Perfeito. Bom, hoje nós vamos ter aqui, temos a grande presença do Luiz Rasquilha, uma pessoa super famosa que vai vir com um tema muito pontual, que eu acredito que é de interesse de todos nós, é um tema muito vasto. Infelizmente não temos tanto tempo assim para poder avançar com esse assunto, mas tenho certeza que ele dará uma boa pincelada e posteriormente, quem tiver interesse, entrar em contato diretamente com ele, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer muitas das suas dúvidas. Vou deixar o Damian apresentar um pouquinho mais. Damian, por favor. Tá bom. Obrigado. É um prazer de apresentar aqui nosso amigo Luiz. Só para eles que não conhecem tanto o Luiz, deixe-me dar um pequeno resumo do CV do Luiz. Luiz hoje é CEO da Inova Consulting, empresa de consultoria, CEO da Inova Business School, Campinas, São Paulo, Curitiba. Luiz também é professor convidado em várias instituições, Fundação Cabral, Faculdade USP, Hospital Alberto Einstein, entre outros. Também Luiz é autor e coautor de 20 livros sobre marketing, comunicação, futuros tendências, inovação. Luiz tem no nome dele uns 3 ou 4 TED Talks, que dá para ver no YouTube. Buscando Luiz, você vai achar os TED Talks. E uma coisa que é bastante impressionante aqui de Luiz é a instituição Gamma Academy identificou o Luiz como uma das 50 pessoas que você tem que conhecer no mundo e que você tem que seguir. Eu estou com muito orgulho que conheço uma dessas pessoas, porque dentre essa lista tem Elon Musk, Paulo Lehmann, tem muita gente boa, mas eu posso dizer que eu conheço o Luiz. Isso é muito interessante. Antes de começar, só gostaria de falar uma coisa de Inova Consulting, Inova Business School. Nós tivemos 2 experiências com Inova, por isso que nos conhecemos bem, Luiz. Primeiro, na empresa, nós fizemos nosso Strategic Business Plan, SBB, com Inova, porque nós pensamos que é muito importante que você, dentro do business plan que você faz por um período de 3 a 5 anos, que você vai levar junto todas as novas tendências, megatrends no mundo, seja aquecimento global, envelhecimento do mercado, da população, digitalização, automatização, indústria 4.0. Esses elementos você precisa hoje levar junto dentro do seu business plan. E esse é o tipo de consulting que a Inova faz. Isso é muito interessante para todos que têm que pensar o longo termo da empresa. E se a gente vai um pouco mais na parte de Business School, nós temos uma experiência interessante também. Fizemos um curso de Conselheiro Trend Innovation. Esse é um curso bastante interessante para pessoas que fazem parte do conselho, então, no board de uma empresa. Muitas vezes são pessoas já mais experientes, mais de idade. E muitas vezes eles não têm nenhum conhecimento do mundo digital, de tendências, do futuro, da indústria 4.0. Esse curso especificamente vai trazer para essas pessoas do conselho uma visão de inovação, essas novas tendências. Eu fiz isso, é muito positivo, muito bom. Acho que é uma coisa bem interessante para eles que têm interesse. E todas essas informações estão no site lá da Inova Business School. Bom, eu acho que falei o suficiente. Acho que vamos começar nossa conversa com o Luiz mesmo. Luiz, vamos diretamente no ponto e vou pedir para você qual vão ser as tendências após nosso convite 19.
Damian, Rudinei, Anne, um prazer estar com vocês. Nem sabia que você ia falar isso tudo sobre mim. Fiquei até sem jeito, né? Aquela coisa, eu acho que a Gama Academy se enganou no nome, não era eu que eles queriam pôr, mas ou faltou alguém e eles colocaram o meu nome lá. Mas tirando a brincadeira, é um prazer estar com vocês, um prazer estar com todos os nossos participantes aqui e mais uma vez poder utilizar estes palcos neste novo mundo para poder trazer um pouquinho da nossa visão, enfim, da nossa lente do que está acontecendo e para onde vai o mundo agora que ele viveu uma transformação radical que a gente estava falando há poucos dois que ninguém esperava, que ninguém contava há 3 meses atrás no Réveillon, há 4 meses atrás, ninguém no Réveillon diria que daí a 2, 3 meses estaríamos confinados em casa e que chegaria um fenômeno externo e que aceleraria tudo aquilo que a gente achava que ia levar tempo para acontecer, por exemplo, transformação digital, trabalho remoto, um conjunto de regras que as empresas tinham e têm na sua agenda, mas que foram drasticamente aceleradas. A gente, como empresa de consultoria que está dedicada a mapear futuro e tendências e cenários e tentando sempre entender o que está acontecendo, a gente produziu um documento, ele está disponível no nosso website da Visão de Consultoria, um documento free, mas eu posso depois disponibilizar para os nossos participantes, ou até via você exatamente como eixo centralizador, mas são momentos desafiadores, porque sempre que tem um fenômeno, e este a gente chama ele um fenômeno que muda o curso da história, e falamos de uma pandemia, de um tsunami, de uma guerra, de um terremoto, de coisas que não estão na agenda da previsão das empresas, não faz parte da nossa gestão do dia a dia, no teu negócio, no meu, a gente colocar lá um tsunami ou um terremoto como uma previsão, porque inconscientemente talvez isso não tenha nada a ver com o meu negócio, mas direto ou indiretamente quando isso acontece pode impactar. Isso também talvez seja um primeiro aprendizado, é que precisamos como empresários, como gestores, como profissionais abrir um pouquinho mais a lente e estar mais atento ao que está acontecendo e como é que isso impacta as nossas vidas. Em cima disso, a Inova produziu 2 documentos, um documento sobre as 10 tendências pós-Covid e um documento sobre as 10 dicas práticas, o que fazer neste momento. Vamos hoje falar das tendências e de repente ficaremos numa segunda live, as 10 dicas práticas, que também foi uma forma de continuar esta conversa com os nossos, enfim, participantes todos. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente sempre ajusta a lente em cima de 4 grandes layers de tendências, o que nós chamamos mega tendências, de longo prazo e larga escala, tendências comportamentais, como o ser humano se ajusta e se redefine em função do contexto que está vivendo, as tendências de negócio, que as empresas não podem deixar de colocar na sua agenda, e as tendências emergentes, que aqui a gente reserva este espaço para aquilo que, no curto prazo, tem um impacto grande na nossa vida. O Covid não é uma tendência, mas é um fenômeno que impacta a nossa realidade e, portanto, as tendências que eu vou aqui compartilhar agora com todo mundo, elas entram nesta divisão de tendências emergentes, porque são as que no curto prazo, os próximos 12 meses, vão ficar muito fortes e acho que todos nós sairemos deste momento, ele vai passar, não há outro caminho, mas sairemos com outras realidades. Como é que a gente fez a lente de análise? Encontramos 10 tendências que arrumamos em 3 grandes clusters. O primeiro cluster, e não é o primeiro mais importante, o terceiro menos, eu acho que o desafio de todos nós temos que ter aqui como profissionais é dizer como é que cada uma delas pode ser adaptada, pode ser utilizada na nossa realidade. Porque, obviamente, o meu negócio é diferente do seu e diferente de todos nós que estamos aqui assistindo, cada um tem que ver e calibrar como é que cada tendência se atualiza e como é que ela se tangibiliza no seu negócio. O primeiro cluster, nós chamamos de cluster tecnológico. Sem dúvida que a transformação digital já estava na pauta, agora ela, pelo amor e pela dor, ela foi implementada de uma sexta para uma segunda, quando todo mundo teve que passar a trabalhar de forma remota, quando passamos a usar estas ferramentas de conversação e quando, por imposição externa, a tecnologia passou a nos ajudar a fazer o processo rodar mais rápido. Aliás, tem um meme muito interessante de um quiz que fala quem acelerou a transformação digital da sua empresa. Tem várias respostas, CEO, conselho, diretoria de inovação e Covid-19, porque foi esse que, para o bem ou para o mal, para todos os que já estavam fazendo, acelerou, para os que não estavam, tiveram que fazer correndo, trancos e barrancos, com MVPs, mas
tivemos que tocar a vida. Eu falava com um cliente nosso ontem, de uma empresa de call center, com 70 mil colaboradores no Brasil. Eu dizia, cara, um terço já foi, porque é o terço de risco, tivemos que colocar um terço no outro, um segundo terço, porque para separar uns dos outros. E como é que se coloca em casa 50 mil pessoas continuando a trabalhar, usando VPNs, computadores? Então, sem dúvida que a tecnologia, ela já tinha chegado de forma radical, ela ganha agora uma velocidade diferente, porque ela, sem dúvida, é o impulsionador de tudo que está acontecendo, até para reduzir o impacto do Covid. Porque, embora em casa, podemos trabalhar, podemos manter minimamente o nosso ciclo girando. E dentro do cluster, a gente identificou 3 grandes tendências. As mídias sociais, redes sociais, Facebook, toda a dinâmica da informação disponível pelo mundo digital, seja pelos canais oficiais, pelas lives como esta. Então, mídias sociais são hoje uma das ferramentas que estão muito fortes e que continuarão daqui para frente assumindo mais protagonismo na forma de informar. Não estou aqui entrando em fake news, real news, isso é uma discussão lateral, mas o fato é as mídias sociais ganham cada vez mais força e vão emergir deste pós-Covid como mais um eixo importante na forma de informar e compartilhar informação. A conectividade, essa já vinha de 2007 com a chegada do primeiro smartphone às nossas vidas, mas sem dúvida veio agora acelerar a nossa realidade, esta infotecnologia, esta revolução tecnológica através da conexão, porque hoje a gente não consegue sobreviver mais sem a nossa conexão, Wi-Fi, 3G, 4G, futuramente 5G, e o que está plugado nela em termos de aplicativos, o Zoom, o Hangout, o Teams, o Skype mais antigo, e um conjunto de ferramentas e plataformas e aplicativos que nos permitem estar conectados aos nossos amigos, às nossas famílias, aos nossos colegas, aos nossos chefes e ao ecossistema como um todo. É muito interessante que ontem a gente estava numa call, numa live com a GSU e a GSU dizia que das 10 lives mais assistidas no mundo, 7 eram brasileiras. Então, no top 10 mundial de lives, 7 são do Brasil. Cantor sertanejo, entretenimento, mas mostra muito do poder que mesmo o Brasil, com todas as limitações que tem, consegue superar e está aí conectado e continuará conectado. E a terceira tendência dentro do cluster, o trabalho e a educação remotos. Não que o escritório vá acabar, não que a universidade vá acabar, mas sem dúvida que vamos poder começar a reequilibrar as decisões e dizer, eu posso começar a trabalhar de casa todos os dias. Mas de repente um dia ou 2 semanas eu vou ficar de casa, porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que me concentrar e talvez no open space da empresa eu não fique tão concentrado como eu deveria. Então isso abre novas alternativas. Aliás, algumas empresas estão voltando, a China tem já muitas empresas, está praticamente voltando à normalidade, e muitas pessoas que estão voltando ao escritório, 30% delas estão ficando em casa, por decisão, porque continuam trabalhando de casa, e das que estão voltando ao escritório, uma boa parte delas está fazendo reunião remota, ou seja, não levanta da mesa para reunir com o colega, faz um Zoom, faz um call. Então, a gente vê um comportamento remoto ganhando força, o home office já estava instituído no mundo, mas ainda no início da conversa, a maioria das empresas não tinha isso sequer na sua agenda, empresas do setor público não tem isso sequer regulamentado, como é que faz, então tem um conjunto ainda de discussões, mas o fato é que agora, por imposição de todo mundo aqui para casa, passar a nos adaptar a uma nova realidade, e dizer, olha, não é tão ruim trabalhar de remoto, não é, eu consigo produzir, de repente estamos trabalhando mais, porque o fato de estarmos em casa e não termos aquele tempo de deslocamento para a empresa, tipicamente em São Paulo, 1 hora de manhã e 1 hora no final do dia, eu falo, eu tenho 2 horas aqui que eu economizei em deslocamento, que eu estou usando para fazer outras coisas, para ler, para pesquisar, para estudar, para trabalhar. Então, não podemos achar que o fato de estarmos em casa estamos trabalhando menos, provavelmente estamos trabalhando mais, porque temos mais possibilidades de, desligando uma live, começando uma call, eu não preciso do deslocamento do cliente A para o cliente B, eu consigo fazê-lo apertando um botão. Isto é um acelerador do tempo que a gente trabalha. Então, o primeiro cluster tecnológico, muito forte, já estava, mas ganha outra realidade, outra força além do Covid, e nós, gestores, vamos ter que saber como é que endereçamos e adequamos essa realidade remota, essa realidade do mundo digital nas nossas vidas, nas nossas empresas. O segundo cluster é um cluster que se renova e reemerge, que é o cluster humano.
o cluster humano e numa quarta revolução industrial, muita gente fala, mas agora é a tecnologia que resolve tudo e estamos esquecendo das pessoas. Elas estão voltando à pauta em 4 grandes áreas. A primeira nós chamamos ela de encapsulamento, ou seja, o fato de estarmos mais tempo dentro de casa, fechados em casa, nos leva a ressignificar algumas coisas. E tem um amigo meu postou no outro dia que o legado que fica dos adultos é que eles podem trabalhar de casa com a mesma performance. O legado nas crianças é que o pai e a mãe ficaram comigo mais tempo em casa, brincaram mais comigo, fizeram mais atividades da escola, montaram Lego, mas assim, claro, aqui depende das idades, mas o meu filho de 4 anos, eu quero ver, agora quando a escola voltar daqui a 1, 2 meses, como é que vai ser ele dizer, mas peraí, mas eu estava o dia inteiro em casa, pai e mãe em casa, fazendo atividades da escola com o pai ou com a mãe, e agora eu fazendo na escola, mas peraí, como é que isso fica? Então, este encapsulamento nos leva a procurar outro tipo de soluções, como mais Netflix e coisas semelhantes, assinaturas, Telecines, Amazon Prime Videos, Spotify, YouTube. Então, usando a tecnologia para minimizar o impacto de estarmos fechados em casa e temos a consciência que o Rappi, que o iFood, que a entrega do mercado está disponível. E, portanto, este encapsulamento está nos dizendo que não é tão ruim ficar em casa. E, portanto, de repente, a gente começa a querer ficar mais em casa e não se expor tanto na rua, e isso fica como um comportamento importante. Uma segunda tendência desse cluster humano é a questão do humanismo. Humanismo e solidariedade. A preocupação com os mais desfavorecidos, a preocupação com os grupos de risco, a preocupação com os nossos pais, com os nossos avós, para quem ainda tem, a preocupação com os nossos vizinhos. Tem um movimento, eu acho um movimento muito, muito bacana, das pessoas dizendo, olha, eu vou no supermercado, meu vizinho é de mais idade, o que você precisa? Eu compro para você, não sai de casa, não se exponha, deixa eu te ajudar. Então, esse humanismo, não só com o vizinho, não só com a família, mas também com o pequeno empresário do bairro, da região, o açougue, a padaria, o mini supermercado, que a gente tenta ajudar. Tem até aqui em São Paulo vários movimentos que estão circulando na internet de empresas pequenas, o pequeno açougue, a pequena padaria, que falam, eu entrego em casa, a farmácia, mande o WhatsApp. Então, essa divulgação que o mundo digital permite faz que a gente fique, de fato, mais preocupados com o outro. Eu acho que se alguma coisa positiva podemos tirar deste fenômeno, e lamentar as vítimas e os impactos e tudo isso, mas temos que também tentar olhar com o olho positivo, talvez esta preocupação com o outro ganhe uma nova energia. Isso é algo que me parece muito importante no momento que se aproxima e que todos vamos precisar de todos para reconstruir juntos aquilo que agora foi perdido. Isso em termos gerais. A família, volta à conversa, aqui por família, dependendo da nossa orientação sexual, religiosa, o conceito de família muda, então é o conceito abstrato e aberto de família, mas de pessoas de estarmos mais tempo em casa com a nossa família, seja lá o que isso significa, mas é algo que está recuperando a sua importância, que as pessoas vão dizer, pera um pouquinho, de repente eu não preciso trabalhar 18 horas por dia e viajar tanto, porque eu quero ficar em casa com a família, quero aproveitar esse tempo com eles. Minha família está em Portugal, minha mãe, meu pai, e eu assim, cara, quando eu puder eu vou lá, para visitar eles, para ficar uma semana, 3 dias lá com eles, que eu não vou faz 6 meses. Então, essa preocupação que eu falava, eu não posso ir agora, eu vou no mês que vem, talvez você comece a pensar, não, eu vou assim que eu puder. Então, esse efeito, esse ressignificar do valor humano me parece importante. E ainda dentro desse cluster, a chamada glocalização, a globalização local, que tem muito a ver com, vem na sequência, a preocupação com o próximo, com o outro, com o que está à nossa volta, com a padaria aqui da rua, com a farmácia da rua. Eu lembro lá em Floripa, às vezes está em Floripa também, da porta do meu apartamento ao posto de abastecimento de combustível mais próximo, não chega a 2 quilômetros, tem 3 farmácias. Uma de um grande grupo de varejo e 2 que me parecem farmácias familiares, de dono, do farmacêutico que construiu o seu negócio. Um deles falou, olha, eu fui lá comprar uma coisa e falou assim, não precisa vir aqui, eu te entrego em casa. Me mande o seu WhatsApp e falo que você precisa, eu te entrego em casa, tem um motoboy aqui, fica tranquilo. E eu me dei o trabalho de passar nas outras 2, e principalmente na grande varejo que fala, vocês entregam ou não, a gente entrega. A gente tem a nossa regra, o protocolo, a gente não entrega em casa. Então é muito interessante ver
como é que o pequeno empresário tem que se reinventar e tem que levar a vida para frente. E de repente fala, pera um pouquinho, esta globalização local, eu vou dar mais atenção a este empresário, a esta farmácia, que no momento de confinamento e de dificuldade está disponível para repensar a forma de trabalhar e ajudar, até para não perder o seu próprio negócio. Então, não, a quantidade de restaurantes, não fique problemático, a gente entrega em casa, a gente leva. Então, isso muda o processo. E o terceiro cluster, que é o mais transformador. O primeiro é tecnologia, o segundo é humano, mas o terceiro é o mais transformador, que é o cluster da economia e dos negócios. As economias mundiais sofrendo na pele o que significa um movimento de lockdown mundial, perda de PIB, perda de valor, perda de empregos, as empresas com dificuldade em garantir o seu fluxo de caixa para suportar 2, 3 meses. Se for 6 meses de lockdown, 90% das empresas do mundo não sobrevivem, sobreviverão as grandes multinacionais, e mesmo assim, vamos ver como é que isso acontece. E temos aqui, talvez, 3 grandes discussões importantes. A primeira tem a ver com os modelos econômicos. Está em curso e talvez vá ser acelerado a discussão sobre novos modelos econômicos. Modelos econômicos esses que precisam garantir a sobrevivência das empresas, mas cujo resultado não é mais a qualquer preço e deve ser um resultado que permita também ajudar o próprio ecossistema. Se fala aqui no capitalismo consciente, algo que está sendo discutido em diferentes esferas do mundo. Se fala muito da discussão como é que se encontra um meio termo entre capitalismo e socialismo, entre a produção pelo capital e a ajuda e garantir as regras base para a população, do ponto de vista de saúde, de economia, de ambiente, de qualidade de vida. E o World Economic Forum fala muito de garantir um mundo mais limpo. A produção tem que continuar, as empresas têm que continuar produzindo para empregar colaboradores, para pagar hora de salários, para vender no mercado, mas precisamos olhar para uma visão um pouquinho mais saudável, não só sustentável, mas saudável do mundo. Isso me parece que vai trazer algumas discussões sobre, por exemplo, as empresas que não se disponibilizaram para ajudar nesse lockdown versus as que fizeram, por exemplo, as fábricas de bebidas que pararam a produção e fizeram álcool gel, versus as que não pararam a produção e continuam vendendo bebidas. Temos aqui uma discussão sobre reputação, sobre modelo econômico, que fala, espera um pouquinho, eu vou talvez agora comprar daquela que no momento que o mundo precisou, abdicou do seu negócio para ajudar o mundo. E tem uma charge na Itália muito legal que fala, nós os italianos temos os médicos com o jaleco da Armani, o álcool gel é da Bulgari, os respiradores são da Ferrari, podemos morrer, mas morremos em estilo. E tirando a brincadeira, sem dúvida a gente viu a Ferrari fazendo respiradores, a Louis Vuitton fazendo álcool gel, outras marcas no mundo e no Brasil também, dizendo, vamos repensar um pouquinho o resultado a qualquer preço e vamos dedicar alguma atenção a ajudar quem precisa. Isso reforça a consciência de que novos modelos econômicos vão emergir. E, na sequência, novos hubs globais. Acho que fica claro para todo mundo a dependência da China. E quando a China para, o mundo para. A gente viu isso acontecer e estamos vendo isso na pele. Vemos países como o Japão, como a Holanda, como a própria Bélgica, dizendo, espera um pouquinho, o que eu posso fazer para retornar ao meu país as linhas produtivas e não ter 100% de dependência da China, mas trazer fábricas de volta para o nosso país, o próprio Estados Unidos fazendo esse movimento. Isso vai redistribuir os hubs globais, em que não é só China e Índia, ou China fabricando 90% do mundo. Isso começa a redistribuir no mundo outras importâncias. Talvez alguma reindustrialização da Europa, talvez a fortalecimento da indústria no próprio Brasil. Como é que isso vai ser readequado no mundo? É o que vai ser muito claro, está muito claro, e vai emergir a própria China com uma queda de 5% no PIB, que é uma coisa devastadora para a economia deles. A Citizen já tirou algumas fábricas e voltou para o Japão, então a própria Citizen já diz, não, eu vou tirar daqui, eu vou levar para o meu país, e isso é uma redistribuição da força do hub, China que perde para outros emergirem. E claro, aqui vemos Israel, norte da Europa, a Estônia, a África é sempre um ponto de interrogação ainda sobre o que a Nigéria ou a África do Sul podem fazer e outros países fazendo lá, e sem dúvida temos aí um novo mapa mundo sendo desenhado nesta lente da empresa, nesta lente da economia, nesta lente da força que isso traz.
E a última tendência aqui dentro desse cluster, que é a mudança na matriz empresarial. Vem até na sequência, tem negócios, em todos os movimentos de mudança, tem negócios que sofrem, negócios que ganham com isso. Então a gente vê, infelizmente, o turismo, o imobiliário em algum momento, o varejo físico, as viagens, companhias aéreas perdendo negócio, perdendo relevância, e vemos outros negócios como e-commerce, como educação online, como saúde, medicina, etc., logística, transportes emergindo nesta conversa. Isto muda um pouquinho a lógica do poder empresarial. Então não é mais, eu sou uma grande empresa, eu imponho a regra. Se você for uma grande empresa da companhia de aviação, por muito grande que você seja, quanto maior você for, maior o problema. Porque agora está tudo parado e você está com os seus aviões no chão. Ou a Boeing que não está fabricando os seus aviões. Ou a própria discussão aqui com a Embraer, quebraram a aparente fusão que ia acontecer, porque o mundo dá um sinal de que a matriz empresarial muda. E nós que trabalhamos como empresa de consultoria para a Smiles, por exemplo, a gente discute com a Smiles muito agora. A preocupação é se o executivo que pega o voo que faz a ponte aérea São Paulo-Rio para uma reunião, não pega mais o voo porque pode fazer uma reunião por uma call de um Zoom e não pega o voo, o que acontece a Gol e o que acontece a Smiles, que por inerência como programa de fidelidade não tem como acumular milhas. A gente brinca, vamos fazer, como é que vai acumular milhas? Que outras áreas de negócio podemos pensar para manter a Smiles como programa? E quem fala na Smiles fala na Dots, fala na Múltiplos, fala na Azul, não é diferente, mas isso muda o mindset empresarial. Eu acho que isso nos traz para uma reflexão, que é como é que o meu negócio vai emergir deste pós-Covid e qual é a relevância que eu vou ter agora que o mundo muda, que é o chamado novo normal. Agora que as pessoas podem começar a continuar trabalhando de casa, aprendendo de casa, dando mais atenção a outras coisas que de repente não estavam tendo no nosso radar. Isto é um momento de transformação profunda que a gente chama que é um fenômeno que muda o curso da história. Ele acelerou a transformação digital, mas mais do que isso, ele nos traz uma consciência de que estamos entrando num novo mundo. A gente na Inova falava que a década 2030 seria a década das maiores transformações da história. Nós não achávamos que acertaríamos tanto logo no primeiro trimestre com a chegada de uma variável externa mudando tudo. E o grande perigo que nós vemos e que a gente chama atenção é, muitas vezes pessoas acharem, bom, agora daqui a 2 meses isto volta à normalidade e nós voltamos ao que era antes. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque o comportamento do consumidor não vai voltar ao normal. É o que já se chama o novo normal, em que temos que repensar o mundo digital, temos que repensar o mundo humano, temos que repensar os negócios de outra forma. Exemplos práticos. A Starbucks voltou na China com 30% de queda no tráfego nas suas lojas, porque 30% das pessoas disseram, eu não vou sair. Vou mandar vir o meu Starbucks por um aplicativo ou vou encontrar outras soluções. Isso vai acontecer em restaurantes, vai acontecer no varejo, no shopping center, nas escolas, porque há um comportamento, isso é uma coisa humana, medida que diz, quando um fenômeno destes, um fenômeno que tem o poder de transformar a história, ele termina, uma guerra, um tsunami, uma pandemia, um terremoto, as pessoas levam de 3 a 6 meses a acreditar que a coisa terminou. Ou seja, se terminou a guerra. Bandeira branca, vamos embora. A pessoa leva de 3 a 6 meses a dizer, será que eu posso sair de casa e não cai uma bomba? Terminou o terremoto. Será que daqui a uma semana não tem outro? E esta pandemia é um fenômeno desses. Exemplo prático. Termina a pandemia, está tudo certo, pode voltar para a escola. Eu aposto que metade dos pais não levam os filhos. Deixa eu dar mais 2 meses para ver se não tem casos, porque é muita gente, professores, alunos, familiares. Deixa eu ver. Varejo abre. 30% não vai voltar ao varejo imediatamente. Deixa eu ver como é que está, até porque eu estou sendo assistido para o mundo de e-commerce e logística que funciona, de repente não preciso ir X vezes no varejo, vou X menos Y. Então, há uma absoluta necessidade de mapear o novo comportamento do consumidor no pós-Covid para poder entender como é que a gente ajusta os nossos negócios. Não é a mesma coisa, não vai ser a mesma dinâmica na escola, não vai ser a mesma dinâmica no varejo, não vai ser a mesma dinâmica no aeroporto, no supermercado, na fábrica, não vai. Então é importante... Por favor, Daniel. Eu acho, Luiz, que pensando assim no Brasil, conhecendo o brasileiro, criatividade, digitalização, todo mundo ligado já, você falou lá dos lives, Brasil no topo,
Será que o Brasil tem uma certa vantagem contra outros países, porque a população já está mais flexível, criativo, ligado? Será que dá uma vantagem para a gente? Eu que não sou brasileiro, e sou Eu também não. Você também não, a gente está aqui na mesma pauta. Eu acredito que sim, que temos uma vantagem, baseada em 3 grandes argumentos. O primeiro, uma população comparativamente à Europa muito mais jovem e, portanto, muito mais disponível para estas novidades tecnológicas. Claro, temos que saber calibrar que nem todo mundo está conectado, tem uma desigualdade social ainda grande, isso não está em causa, mas comparativamente o Brasil face, por exemplo, à Europa, população mais jovem, e, portanto, a possibilidade de ter uma população que já tem um comportamento conectado. E por a gente vê, das 10 lives do mundo, 7 são brasileiras, o WhatsApp é o segundo país que mais usa é o Brasil tem uma Amazon própria, que é o Mercado Livre, é o segundo país fora dos Estados Unidos que mais usa o Uber. Então, há um comportamento inerente ao brasileiro que já é de digitalização. Redes sociais nem se fala, Instagram, Facebook, por aí vai. Então, tendencialmente, isso pode ser uma vantagem competitiva. Dizer, bom, nós já fazíamos isso. Nós já fazíamos as calls, nós já trabalhávamos remoto. Então, é manter o que nós já fazíamos, acelerando e incrementando um pouquinho. Outro lado, temos escala. 210 milhões de pessoas, o Brasil é maior que a Europa, então a gente quer falar. No outro dia minha mãe me dizia, mas no Brasil tem muitos casos. Espera um pouquinho, que Brasil? Comparando com Portugal, que são 9 milhões de pessoas, é menor que o estado de São Paulo. Então não pode comparar assim. Então nos dá uma escala importante e esse movimento de escala pode também ter uma palavra a dizer neste novo hub global. E depois, 2 eixos de negócio que para mim são importantes, o agro. O Brasil é um país muito forte em agro e o agro tem mostrado que tem conseguido segurar muito bem a onda na crise de 2014, 2015, a safra de soja agora batendo recordes, e a indústria, porque temos parque instalado, Santa Catarina, o eixo de Campinas, onde vocês estão, no próprio Nordeste, tem parque industrial instalado, que pode ser uma vantagem competitiva na recuperação. Eu acredito numa recuperação em V, não em U. Por quê? Porque quando é em U, leva tempo para recuperar, só que aqui chegou muito rápido. Então, tendencialmente chegar muito rápido, a ânsia por querer sair também é grande. Então, a ânsia de querer voltar, de relaxar as regras do lockdown, de reabrir o negócio, é grande. Então, talvez isso possa dar uma energia ao Brasil que lhe permita não ficar para trás nesta conversa. Eu acho que a Europa, país da Europa, que vão ter muito mais dificuldade em sair dessa conversa, porque... Conta. Desculpe de cortar. Mas o Brasil é um país muito pluralizado em termos econômicos, né? Nós somos um país onde nós temos serviço, indústria, temos o agro, ou seja, é um mix muito grande e que, como você disse, esse V, né, esse cavado de relançar a economia vai ser muito mais efetivado, muito mais forte do que na Europa, por exemplo, e entre outros países, né? Porque nós temos esse mix. Aproveitando, falando um pouco do setor que eu trabalho, que é a internet diretamente, nós no Brasil somos um dos poucos países no mundo onde nós temos mais de 12 mil provedores de internet espalhados desde das comunidades carentes do Rio de Janeiro, cada comunidade tem 1 ou 2, até os povos ribeirinhos do Amazonas, pescadores, quilombolas, tribos indígenas. Ou seja, temos um país muito conectado, né? O que é muito bom também, né? Para lançar todas essas novas tecnologias. Sem dúvida. E isso traz pegando o gancho, tem um dado que prevê que em 2022 100% do planeta possa estar conectado. A gente vê. E por quê? Não porque as empresas queiram ser filantrópicas, mas porque em 4ª revolução industrial o que interessa é informação, é data. É conhecer a pessoa, conhecer o perfil, o que ela gosta. Então, a gente vê o Facebook, a Microsoft, a Amazon, a Apple e tantas outras empresas dizendo eu preciso conectar o mundo inteiro, porque quando eu conectar o mundo inteiro, eu tenho acesso aos dados. E ter acesso aos dados é hoje fator crítico de sucesso para conseguir preparar portfólio, entregar produto, antecipar necessidades, atender quem mais necessita, e não é só aqui um grupo, todo mundo. Então, isso é uma vantagem, e você reforça esse ponto. Eu penso que o Brasil está numa posição relevante de conseguir sair desta confusão em que o mundo foi mergulhado mais rapidamente. Por definição, eu sou um otimista e sou um defensor
fervoroso do Brasil, como quem me conhece sabe, mas acredito nisso. E acho que isso é importante. Todos os dados, enfim, apontam para podermos ter, para não termos muitas dificuldades em conseguir sair. Claro, mais uma vez, temperando isto por região, por bairro, por cidade, por estado, não é igual nem uniforme em todo o Brasil, mais uma vez, é um país continental. Mas, na média, me parece que temos aqui bastantes oportunidades para poder navegar. Outro ponto importante, navegar nesta gestão, e é um dado que eu acho que deve ser ressaltado aqui, é que se nós ficarmos esperando que alguém resolva o nosso problema, ou seja, alguém, um governo, um governador, um presidente, um ministro, não sei o quê, e não só do Brasil, que tem os desafios que nós todos conhecemos, eu acho que a gente vai ficar parado esperando e isso não vai acontecer. Acho que o grande aprendizado que sai daqui é que cada um de nós vai ter que fazer a sua jornada de transformação. Cada um de nós vai ter que construir neste pós aquilo que vai acontecer no futuro. Eu entendo o pessimismo, entendo porque a lente é pessimista de uma forma geral. Alguém colocou aqui que o mercado financeiro é muito pessimista em o futuro do Brasil. A gente tem que saber colocar cada variável e ter alguma neutralidade na conversa. Do ponto de vista, claro que o mercado financeiro tem interesses diretos quando o mercado cai ou quando o mercado sobe. Aqui a minha visão é uma visão supra mercado puramente financeiro. O mercado é mundo, é olhar para o mundo. A gente tem escala, tem população com demanda, tem possibilidades de entregar essa demanda usando o mundo digital, como o Rudinei acabou de falar, a quantidade de provedores que tem, e apesar das dificuldades de 3G, 4G, a coisa roda, como a gente vê, as lives, enfim, tá tudo por aí, mas vai depender muito da nossa atitude como seres humanos no pós-confusão, que é o que eu vou fazer e onde é que eu vou colocar as minhas fichas, a minha energia, as minhas convicções depois do que está acontecendo. Não adianta querer esperar que o governador, ou o prefeito, ou o presidente, ou o STF, ou lá que for, resolva a nossa vida, porque isso não vai acontecer. Aliás, o meu irmão tem uma frase que eu adoro, ele fala, se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Eu acho que muitas vezes os governos, de uma forma geral, atrapalham mais do que ajudam. Porque nesta visão de querer regular, regulamentar, fechar, às vezes é pior do que dizer, bom, como é que a gente ajuda e deixa a galera seguir? Acho que a gente vai ter que fazer o nosso caminho, aprender com isso. Acho que todos sairemos diferentes, uns melhores, outros piores. É importante ver a saúde das pessoas e saúde psicológica também, de como nós saímos disso. Porque é uma mudança muito radical. De sexta para segunda, você passa a ficar fechado em casa. Então, vamos fazer 2 meses praticamente fechados em casa. E isso impacta em termos de saúde psicológica, equilíbrio emocional, energia, resiliência. Como é que as pessoas vão sair disto? Como é que a gente consegue ter uma outra linha, uma outra visão do que está acontecendo? E eu acredito que este aprendizado nos vai dar bastantes desafios, mas quem estiver disposto a testar e a caminhar nesta jornada, eu acredito que vai ter bastantes oportunidades de sucesso. Esse documento é um documento de orientação, ele é longe de ser uma verdade absoluta, como tudo que a gente sempre fala, são visões, cenários, são layers, mas que tem como objetivo deixar uma reflexão, um roadmap, uma provocação de como é que nós, tendo uma metodologia de mapeamento de cenários já com 12 anos na nossa mão, mas com 30 anos de mercado, através do nosso time da Holanda, fizemos ontem uma live juntos, dizer, olha, tem um conjunto de coisas aqui que eu acho que vale a pena refletir sobre elas, e você como empresário, você como ser humano, você como aluno, como colaborador, como acionista, como conselheiro, como o que for, como é que isso pode ajudar a sair desta conversa? Os países, de uma forma geral, terão comportamentos diferentes. A gente vê a Europa com uma população envelhecida, querendo dizer como é que vão, e tentando garantir a unidade da União Europeia, porque a União Europeia começou a se desagregar, não foi agora, foi com o Brexit. Há 2 anos atrás. Começa o movimento de desagregação porque os interesses são conflitantes. É histórico. Pega a história da humanidade e olha na Europa a discussão histórica, inglês com o alemão, francês com inglês, português com espanhol. E não é dizer que um é melhor do que outro. São diferentes. Não? Há um desafio grande na Europa em termos de população envelhecida,
diferenças culturais e históricas profundas que talvez agora voltem a ser acirradas um pouquinho, e economias que não são tão fortes como, porque não tem escala. 9 milhões em Portugal ou 6 milhões na Holanda não tem a força de uma economia de 200 milhões como o Brasil. Então isso também é um desafio importante que a gente precisa olhar. Não vou aqui entrar na discussão das políticas de gestão dos países, porque aí cada um tem o seu, mas olhando no bloco global. A América tem uma escala grande, a América fala, vamos reconstruir, vamos ver se eles conseguem, porque eles vinham num crescimento econômico ímpar na história da humanidade. Agora a queda foi abrupta também, vamos ver como isso impacta a própria eleição que está aí à porta, não é? A eleição dos Estados Unidos, e eu acredito que os Estados Unidos vão ter desafios grandes lá dentro, do ponto de vista de reequilibrar a conversa. E a Ásia, de uma forma geral, já vinha num processo crescendo, a classe média asiática crescendo, países com mão de obra abundante, barata, com qualidade, com formação. A gente vê a Índia com um conjunto de mão de obra muito boa na área de tecnologia. Se caímos ali pelos países do Bangladesh, Indonésia, aquela região, temos ali países com mão de obra em estado bruto para ser utilizado e produzindo muito bem para o mundo. Então, temos aí os desafios. A África é um ponto de interrogação, a África é sempre um ponto de interrogação, porque tem até grandes diferenças religiosas, históricas e religiosas, de etnias, de países que são radicalmente opostos. Isso leva tempo para conseguir uniformizar. E neste conjunto todo, acho que a gente tem aqui uma oportunidade, enquanto Brasil, de olhar para o mundo e dizer, eu talvez possa ter uma palavra a dizer pela minha dimensão e pelo multiculturalismo que faz parte do DNA do Brasil. Tem a comunidade italiana com a alemã, com a judaica, com dos outros países, enfim, Norte da Europa, e tudo isso aqui se mistura, junto e misturado, a gente vai tocando a nossa vida. E acho que isso pode ser uma oportunidade quando comparando com outros países, com outros continentes, porque já é algo que está intrínseco no nosso DNA como país. Por exemplo, aqui ao nosso lado, a América Latina, já não vejo, os outros países, Chile, Uruguai, por aí já não vejo tanto isso. Talvez aqui puxando um pouquinho a minha origem portuguesa versus os descobrimentos portugueses versus espanhóis. A gente aprendia na história de Portugal, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, que Portugal fez a colonização mundial pelo sangue, ou seja, chegava, casava e constituía família. Os espanhóis fizeram a colonização dizimando civilizações. Isso são estratégias que, no longo prazo, talvez o multiculturalismo do Brasil esteja muito mais tranquilo de ser utilizado do que outros países aqui ao lado. Então, são percepções, são opiniões, longe de ser uma verdade absoluta. São também provocações, porque eu gosto de deixar a provocação no ar, mas principalmente este documento das tendências e o que nós lançamos de dicas práticas também, que está disponível, sendo contribuições para que quem está olhando para o que está acontecendo, dizer, para onde é que eu vou? Deixa eu ver aqui um conjunto de informação que me pode ajudar a discutir com o meu time, com a minha família, com os meus liderados, com o meu ecossistema, para tomar as melhores decisões, porque estamos todos no mesmo trem, talvez em vagões diferentes, ou estamos em barcos diferentes, mas o mar é o mesmo. Então, não há uns aqui em vantagem competir em face. Está todo mundo no mesmo barco, tentando entender como é que a gente vai navegar nesses mares. Luiz, o que você acha que uma coisa boa dessa pandemia é essa solidariedade que está se instalando? Você falou lá do capitalismo mais social, inclusão de muitas pessoas. O mundo global aberto, tudo isso, ele criou muito riqueza nos últimos anos, nas últimas décadas, criou muito riqueza. O problema foi que essa riqueza não sempre foi bem dividida e que foi para alguns muito mais e outros ficaram fora e hoje estão um pouco fora da comunidade, estão na beira da sociedade. E essa pandemia mostra um pouco de novo, a inclusão de novo de pessoas, essa solidariedade. O que a gente poderia pensar, o que é a mensagem para todos que amanhã, quando acaba, que se não se perde? O que será... Nós temos o nosso relatório What's Next 2018, há 2 anos atrás, uma tendência mapeada lá que se chama
redução das desigualdades e maior transparência. E o que isso significa? Infelizmente, o mundo sempre teve desigualdades. Talvez esta seja o momento da história da humanidade em que elas são menores, mas existem. Se pensarmos na Idade Média, se pensarmos 100, 200 anos atrás, a desigualdade era muito maior. Então tem muito a ver com a lente que a gente olha para o tema, sem dúvida, mas o ponto que você coloca é certíssimo, porque esta solidariedade, esta maior preocupação com os outros, ela cresce porque temos mais transparência. O que isso significa? Mais visibilidade digital do que está acontecendo no mundo. Então hoje, eu sei o que está acontecendo com os refugiados, porque eu tenho um canal de televisão, um canal YouTube, ou alguém que mostra o que está acontecendo, com os países em guerra, com os países... Então, a gente consegue ver com as favelas do Brasil, a gente consegue ter uma maior consciência, por um lado, do que está acontecendo, porque o mundo digital nos mostra essa realidade. Nós conseguimos saber hoje como ajudar, porque não faltam ferramentas e métodos para poder ajudar os mais desfavorecidos, trabalhar na inclusão. Eu acho que vai sair deste momento uma... Claro que não será para todo mundo, mas eu acho que na grande maioria uma consciência mais humana. Uma coisa que já vinha, por exemplo, dos millennials, na galera, os jovens têm mais, os jovens já muito mais do que a que nossa geração. Eles já têm isso muito mais, eu acho que vai ficar mais forte. E nós, essa nossa geração, na consciência que talvez não é resultado a qualquer preço. E se todos ganharmos, é melhor do que só um ganhar em detrimento do outro. E isso vai ter uma pressão social grande por movimentos mais sustentáveis, mais solidários, mais inclusivos. Isso é uma pressão social das pessoas que vão procurar as empresas que são mais sustentáveis, são mais transparentes, são mais amigas, são mais inclusivas, em detrimento de outras que não são. Eu acho que é uma mensagem para quem nos ouve aqui na área empresarial, que é tipicamente aquilo que nos liga, não é? Que é precisamos dar um pouquinho mais de tempo, abrir um pouquinho mais a nossa agenda e dar um pouquinho mais de tempo para a questão humana, para a questão da preocupação com os nossos colaboradores e seus familiares, com os nossos clientes, mas também com a sociedade onde nós estamos incluídos. Porque se a sociedade à nossa volta estiver ruim, estiver doente, nós não vamos conseguir sobreviver lá, não vamos ser saudáveis. Então, estamos todos juntos e misturados, como se fala, não é? E eu acho que todos juntos vamos mais longe. Acho que a grande mensagem é, sem dúvida, a tecnologia está aí, ela já estava, nenhuma das ferramentas tecnológicas que nós usamos hoje foi criada na pandemia, todas já existiam antes. Já existia Skype, Hangout, Zoom, isso já existia, só que agora foi acelerado em termos de utilização. A questão humana traz uma preocupação com a questão sustentável do planeta, a questão do meio ambiente, aqui alguém pergunta exatamente isso, porque só temos este planeta, temos as pessoas durando mais tempo, a expectativa de vida está aumentando e vamos ter mais gente no mundo, então estamos chegando a 8 bilhões de pessoas do planeta e em 2100 seremos 16 bilhões de pessoas. Muitos de nós estaremos aqui para ver isso, porque a expectativa de vida vai bater 150 anos, então a gente vai estar aqui trabalhando, fazendo lives com chips implantados, mas com 130 anos de idade, vendo isso acontecer. Se com 8 bilhões de pessoas o desafio já é gigante, como nós estamos vendo em termos de sustentabilidade, descarte, poluição, reutilização, reciclagem, separação de lixo, tudo isso, e se a consciência é crescente sobre o que nós temos que cuidar dele, talvez a gente tenha aqui um movimento crescente de maior preocupação com o outro, mas também com o comportamento do outro, para não ser apenas... Como é que ele se comporta? Tem um amigo meu que é enólogo, trabalha na área de vinho, e fala, cara, temos que cuidar do planeta, porque, embora já tenham descoberto água em Marte, ela não tem vinho. Então temos que cuidar deste aqui, porque é este que tem vinho, e eu preciso continuar a minha profissão de enólogo, todo mundo trazendo isso. Então, alguém fala aqui, coitado do jovem de 130 anos dando live. Mas é isso, todos, de alguma forma, todos vamos estar aqui vendo isso acontecer. Acho que é a maior transformação que a nossa geração vive. Os nossos pais, nossos avós terão vivido lá a Segunda Guerra Mundial, mas pós-Segunda Guerra Mundial é a maior transformação. Não teve um momento... Teve grandes problemas, teve terremoto, teve tsunami, teve explosão de fábrica nuclear, mas não teve algo que impactasse o mundo como este vírus teve. Tivemos outros vírus, tivemos aí a pandemia da gripe das aves, da gripe suína, mas não impactou da forma como esta impactou.
Se algo podemos tirar disto, a próxima não vai levar 10 anos para acontecer. Porque, por exemplo, com o degelo, com o aquecimento global e o degelo dos trópicos, os cientistas estão descobrindo um monte de vírus novos que estavam congelados. Eu não estou nem aqui entrando na teoria da conspiração, estou só entrando numa coisa natural. A natureza vai libertar mais vírus para a nossa atmosfera. Então vamos ter que saber lidar com isso. Então, não é dizer, bom, então veio o Covid, não, daqui a 10 anos a gente vê que vem outro. Talvez daqui a 3, daqui a 2 a gente possa ter outro parecido. Como já sabemos como é que isso funciona, talvez a gente já consiga minimamente antecipar, se preparar melhor, antecipar e talvez saber lidar com essa nova realidade. Eu acho que o novo normal é que acabou a zona de conforto. Nós sempre gostamos, a nossa geração aqui é da zona de conforto, faz assim que deu certo, sempre foi desse jeito. A geração dos millennials diz, mas por que não pode ser diferente? E agora acho que estamos todos dizendo, temos que fazer diferente. Seja lá o que isso for. Desculpa interromper, mas eu penso que na parte de ecologia, nós já estamos começando a ver o impacto positivo desse slowdown do mundo. Né? Onde que, por exemplo, temos exemplos como a Índia, que hoje pode-se ver o Himalaia. Né? Veneza, os canais de Veneza limpos e transparentes, com peixes. Nunca ninguém tinha visto o fundo dos canais. Estamos vendo aqui mesmo no Brasil regiões como Recife, cardumes de peixe voltando à beira-mar. A Baía de Guanabara, no Rio, sim. De repente começa a estar límpida, transparente, tem um conjunto, é muito, e isso é uma coisa boa. Podemos extrair coisas boas, essa é uma delas. Eu acho que isso gerará muitos white papers e pesquisas e novas análises do cenário. Vemos aí quando que se viu o barril do petróleo ter um valor negativo. Negativo, o que mostra que a dependência de combustível fóssil talvez não volte a ser o que já foi há pouco tempo atrás. Pois é. Outro exemplo que você citou logo no começo também, que também está ligado a tudo isso, nós sempre falamos sobre globalização, né? Mas eu acho que estamos vivendo numa centralização, tudo centralizado em um único país praticamente, salvo alguns países que ainda guardavam um pouco da sua indústria. Mas que não tinham escala para competir, numa conversa não tem como. Temos essa parte humana, onde que as pessoas estavam muito mais preocupadas por essa globalização de informação, que você recebe informação em grande volume e de instantâneo, que até a mídia tradicional está sofrendo com isso, porque até imprimir o jornal, a informação já está velha, já não é nova. Já está velha. Nós temos as pessoas preocupadas, por exemplo, com o que estava... Um exemplo muito bom é todo mundo preocupando com o Amazonas, com a floresta amazônica e tudo mais, e não se preocupa com o próprio rio ou córrego que alimenta a sua cidade com água. Aqui na região de Campinas temos o Atibaia e sua bacia, temos o Rio Tietê em São Paulo, temos o Pinheiros, a represa Billings, e nós não se preocupamos com isso, mas se preocupamos com o que está muito longe. Agora começamos a se preocupar muito mais porque ficamos mais em casa. Exatamente. Uhum. Tem uma pergunta aqui que... Eu estou colocando no bate-papo para todo mundo o link do estudo. Acabei de colocar, para quem quiser baixar direto, sem precisar ir procurar a gente lá no site e tal, já tem o link que é o estudo que deu origem aqui a esta nossa conversa. Damião, desculpa, você fez uma pergunta? Não, tem aqui uma pergunta de Ivan que fala, será que o mundo vai para um sistema um pouco mais socialista, onde vamos perder um pouco todo mundo mais nossas liberdades? Eu acho que não. Até pegando muito as frases do Marcelo Veras, meu sócio estava aqui assistindo a gente, não é de extremos. Eu acho que o mundo naturalmente vai ter aqui alguma queda para um lado ou para o outro, mas que vamos encontrar o caminho do meio. Sem querer entrar em temas polêmicos, mas que são delicados, a gente tem na Inova um professor de capitalismo consciente que fala o seguinte: o socialismo é bom para dividir e ruim para produzir. O capitalismo é bom para produzir, ruim para dividir. Aqui no meio, temos que encontrar alguma coisa. Sem dúvida que a gente assiste aquilo que é a tentativa de alguns países de impor algumas regras restritivas
e que são apelidados de socialismo e outras coisas até um pouquinho mais radicais. Mas me parece que é uma questão de tempo até as melancias voltarem a se reacomodar no caminhão em movimento. Porque não tem como. A não ser que você desliga a internet e assume aí uma coisa que é longe do socialismo, é bem para lá, mas não tem como parar esse movimento. Você pode tentar regulamentar, mas como é que se regulamenta as redes sociais? Como é que se regulamenta o comércio? Não dá para dizer, fica fechado em casa e não sai, senão você vai preso. Eu aceito isso a primeira semana. Na segunda, eu penso, às vezes, na terceira, a rebelião vai acontecer. Então, o mundo já não pode se cingir a ideologias do século passado, porque o mundo é outro. Todas elas têm coisas positivas e negativas, eu tenho a minha opinião sobre elas, como cada uma delas tem a minha escolha, mas reconheço que todas elas podem ter aprendizados do que fazer e não fazer para o mundo, mas não dá para escolher uma e dizer, bom, agora eu vou implementar o socialismo, ou o comunismo, ou o capitalismo, ipsis verbis da ideologia. Não tem como, o mundo é outro. O mundo é outro, a quantidade das pessoas no mundo é outra, o conhecimento das pessoas no mundo é totalmente diferente do que era quando essas ideologias foram pensadas. Então, me parece que quem tenta implementar, e a pergunta específica sobre o socialismo, uma linha ideológica orientada por valores puramente socialistas, é uma questão de tempo até entender que não tem como fazer isso. Exemplo simples, tá? Simples. Ontem havia uma diretriz em São Paulo de fechar as principais vias da cidade. Travou o trânsito de tal forma que as ambulâncias não chegavam aos hospitais. Hoje já foi liberado. Não tem como continuar assumindo verdades que eram válidas, talvez, no século XX para o século XXI. Não tem como. Porque não dá. O Brasil é um excelente caso e um excelente exemplo dessas discussões, né? A discussão política, da oposição, do Senado. Todo mundo ali, ninguém se entende, todo mundo discutindo uns com os outros. A gente vai tocando a nossa vida, mas está muito claro que não dá mais para pegar uma convicção e enfiá-la goela abaixo nas pessoas, porque há uns que vão aceitar, outros que não vão aceitar. E eu acho que, a bem da liberdade e da democracia mundial, ainda bem que nós não aceitamos. Ao mesmo tempo, há um movimento, e pegando aqui a colocação do Ivan, há um movimento de tentar melhor redistribuir a riqueza. E isso não é a visão pura socialista, é o que nós aqui na Inova chamamos de capitalismo consciente. Quer dizer, eu preciso produzir, eu empresa, eu fábrica, eu preciso produzir, preciso ganhar dinheiro, tenho que pagar as minhas contas, cuidar do meu filho, mas eu preciso também produzir com um nível de consciência que permita distribuir melhor para os mais necessitados, para a inclusão. Isso não está, eu não diria que é uma visão pura socialista. Pega um pouquinho dos dois lados, é o caminho do meio. É o que a gente fala do caminho do meio. Mas, porque as oportunidades também no mundo não são iguais para todo mundo. Exatamente. Onde você nasce já define muito como sua vida vai ser. O nível de ambição também calibra isso, porque tem pessoas que falam, não, eu estou bem com o que eu tenho, não preciso ambicionar mais o que me é dado. Ok, outros falam, eu quero mais o que é dado. Então, não dá para dizer, você agora é todo mundo com o mesmo nível de ambição. Então, cada caso é um caso, cada país é um país, cada pessoa é uma pessoa, mas acho que o pano de fundo e a consciência crescente precisamos cuidar de todos. E precisando cuidar de todos, tentar aquilo que eu possa, como empresário, como professor, tentar cuidar da forma que eu posso, o Damian, o Rodinei, mas o presidente, o governador, o dono e os grandes empresários, cada um no seu estilo, tentar cuidar de quem mais precisa. E cuidar de quem mais precisa, ajudando a sair da situação onde está. Não dizer cuidar de quem mais precisa, subsidiando a perenidade daquela situação. Então, isso aqui entra numa outra discussão que vai à nossa discussão aqui de Binas. Mas acredito que há uma preocupação humana na humanidade hoje que sai desta realidade. Luiz, uma pergunta. Você acredita que nós vamos seguir mais ou menos o sistema dos países escandinavos? É difícil, porque o nosso povo não é escandinavo. Mais uma vez, as pessoas são diferentes. Eu acho que podemos pegar o exemplo da Suécia ou da Finlândia como benchmark para dizer do que a gente pode aprender ali que possa ser aplicado aqui. Mas não dá para pegar o modelo e copy-paste e enfiá-lo num país latino. Não tem como. O latino é diferente. E não estou dizendo que um é melhor do que o outro. São diferentes. Então, quando diz ao sueco, você não pode sair de casa, e sair de casa você sai com máscara,
ele cumpre. Nós aqui não cumprimos. E não estou criticando aqui. É diferente. Então eu saio de casa, eu vou levar máscara. Esqueci, mas não tem problema. O cara lá não sai sem a máscara. E não precisa ter o polícia na porta para multar ele. Aqui talvez precise. Então eu acho que a gente precisa construir o nosso modelo. Está provado, todo dia sai notícia de todos os quadrantes, que replicar um modelo que deu certo em um lugar não significa que dê certo aqui. Fizeram lockdown num monte de países, uns tiveram mais mortes do que outros, mais casos do que outros, e ninguém sabe explicar por quê. Porque eles são diferentes. Então, acho que a gente pode aprender com os países escandinavos algumas coisas, poderemos ensinar outras também, ao nível de autoconfiança, ao nível de resiliência, ao nível de improviso, que eles não têm. Eles podem nos ensinar a disciplina, autocontrolo, inteligência emocional, que nós temos meses, tem mais. Acho que todo mundo pode acordar, aprender com todo mundo, mas correr o risco de dizer, pega lá o modelo, que é fácil fazer, né? Pega o modelo que deu certo no Japão ou em Singapura e enfia aqui. Não dá. O mindset oriental é diferente do nosso. E, mais uma vez, não é nenhum melhor do que o outro. São diferentes. Todos têm coisas boas e ruins, como essa é a ordem da vida. Mas não dá para querer copiar as culturas de outros países. Já tentamos e deu errado. Eu acho que a gente tem que ter a nossa própria identidade para nós. O que é que funciona? Claro, aprendendo com o que deu certo e errado em outros lugares. Mas, porque, mais uma vez, se você é bom, então pega o que deu certo aqui ao lado e enfia aqui. Não é, o brasileiro é diferente do argentino, do uruguaio, do chileno, do inglês, do americano, do belga, do alemão. É diferente. Então precisamos construir o nosso mapa. Claro, pegando aquilo que deu certo para muita gente, pode dar certo para a gente, mas não achar que só porque deu certo ali, vai dar certo aqui. Não vai. Mesmo dentro do Brasil. Deu certo em São Paulo, replica para os outros estados. Não é assim. Cada estado tem o seu próprio DNA, a sua cultura, a sua forma de pensar. Então, tem coisas que a gente pode pegar, mas tem outras que a gente tem que levar em consideração. Isso é muito forte. E tem a ver com uma coisa, até pegando aqui a pergunta da Patrícia, tem a ver com o comportamento do consumo. Há duas coisas que vão acontecer. A primeira é quando o lockdown for tirado, nós vamos precisar saciar esta necessidade de extravasar energia. Então, provavelmente, vai haver um tsunami de busca pelo consumismo, porque a gente ficou 60 dias fechados em casa, e o brasileiro, sem poder ir no shopping center, sem poder ir no boteco tomar cerveja com os amigos, isso tradicionalmente pode trazer um pico de crescimento econômico e consumista. E na economia, com o impacto na economia, provavelmente podemos ter um Natal, se a economia der sinais de recuperação, em que as pessoas voltem a ter algum comportamento. Mas, ao mesmo tempo, o fato de estarmos fechados em casa, com menos dinheiro, nos faz a consciência de, será que eu preciso disso? Será que eu preciso de voltar a consumir da forma como eu fazia? Então, no limite, a gente vai assistir a uma curva que vai ter um pico em algum momento e depois ela vai achatar para algo de um consumismo mais consciente. Vamos lá. Dizer, talvez não precise de tanta coisa, talvez não vá tantas vezes. E isso vai precisar de um trabalho em cima de experience, de emoção, de relacionamento e não apenas de produto. Porque, sem dúvida, as empresas, todos nós perdemos dinheiro, todos ficamos mais pobres, as empresas, os profissionais, os seres humanos de uma forma geral, e vamos ter que recuperar recuperar a economia. Vamos ter que trabalhar para recuperar a economia, para voltar a poder ter aquilo que de alguma forma fomos perdendo. Uns mais, outros menos, uns de forma mais profunda do que outros, mas todos saímos daqui um passo atrás. E esse passo atrás é tentar dizer, bom, agora como é que eu vou recuperar esse tempo perdido, ou esse dinheiro perdido, ou essa energia perdida? Então, me parece que o consumo, numa primeira etapa, pode ter sinais de crescimento exponencial, mas que depois, tendencialmente, tende a estabilizar, porque a consciência desce. Dizer, bom, beleza, não preciso de tudo isso. E talvez até para uma próxima pandemia, deixa eu fazer aqui um pouquinho mais de poupança, me preparar para um outro impacto que vai chegar. Bom, eu acho que nós já estamos... O papo é excelente. O Luiz, ele tem muita informação para nos dar. Olha só, o tempo passou tão rápido que... Passou uma hora, né? Pois é, incrível. Acho que você vai ter que voltar mais vezes aqui. Será um prazer. Será um prazer. Quando vocês quiserem. Bom, vamos deixar aberto então para mais algumas perguntas, apesar que o Luiz, as perguntas vão chegando e ele já vai respondendo. Eu vou tentando, né? Fazendo...
Ele é muito bom, parabéns. Obrigado. Alguma outra pergunta, por favor? Temos temos o chat, temos o quadro de questions and answers. Mas é isso, Luiz. Eu acredito que o Brasil está evoluindo muito e uma coisa que, além da epidemia, dessa pandemia, ela colocar todos os países praticamente no mesmo patamar econômico, vemos aí os gaps na área de saúde, vemos os gaps na área de tecnologia, está quase que fazendo com que os que estão muito lá em cima abaixem um pouco, os que estão muito embaixo comecem a acelerar um pouco mais. Percebemos as frustrações que todos os países estão tendo com o seu setor político. Sim. Né? E não é só no Brasil, não é só no Brasil. Não, é o mundo inteiro. Não pensem que é só aqui, mas nós que acompanhamos a nível mundial vemos a frustração, vemos como você disse no começo da webinar, sobre a União Europeia, que, bom, a Itália ficou esperando a ajuda dos outros países, enquanto não entrou num acordo, veio a China, veio a Rússia, veio Cuba, e eles falaram, poxa, mas vocês estão aqui em volta e não estão me ajudando. Veio a Albânia. A Albânia também. A Albânia, um dos países mais pobres da Europa, foi ajudar a Itália, porque há 20 anos atrás a Itália ajudou os refugiados albaneses. Então, tudo isso são variáveis para a gente olhar. Sim. E vemos aqui no Brasil a economia que, querendo ou não, ainda temos uma economia mais ou menos ativa, né? O pessoal está aí tentando sobreviver de uma forma ou de outra. Existem as pressões agora do comércio, pequeno comércio, que quer abrir novamente para tentar manter uma sobrevida. A sobrevivência, exatamente. E vemos a tecnologia chegando cada vez mais. Eu vi um boom na minha própria área, que todos os provedores de internet de um dia para o outro estavam desesperados, pedindo, olha, essas lives de cantores sertanejos que descobriram um novo nicho de mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E um nicho solidário, porque eles arrecadam alimentos, ajudam os mais... É um novo mundo... É um novo negócio. Novo negócio. Sim. E, inclusive, das primeiras lives foi... Aliás, quase todas as lives são com clientes da minha empresa. Eu vejo os comentários deles, dos challenges que eles vão encontrando. Sabemos o poder hoje das plataformas digitais. Eu trabalhei em 2010, dezembro de 2010. Eu lembro até hoje, 19 de dezembro de 2010, quando começou a Primavera Árabe. Foi Sim. O primeiro teste do poder das plataformas sociais e digitais. Né? Sem dúvida. Entre outros. Nós temos aqui uma pergunta. Vou deixar para o Damian fazer o questionamento ao Luiz. Tá, deixe-me ver, acho que vamos pegar isso como última pergunta, porque nosso tempo está acabando, acho que não vamos explorar muito mais. Estou lendo aqui, o turismo é um dos setores mais impactados na crise, como o turismo, as viagens depois da pandemia? Será algo mais elitizado devido ao câmbio elevado ou à necessidade das companhias recuperarem o dinheiro perdido? Essa é uma boa pergunta do Luiz, que fala, eu vi também que o preço de uma viagem vai dobrar. Vai dobrar. Será que vai ficar inviável para todos nós? Vai ser mais pergunta, difícil. Boa, excelente pergunta, né? A saia justa das perguntas são boas, né? Porque essas são as de boa discussão. O turismo vive na pele o coronavírus, porque todo mundo está em lockdown. A Europa já recomendou que não existam viagens para fora da Europa até ao final deste ano. Então, imagina o impacto que isso tem. Mas, pegando em companhias aéreas, se fala que elas vão ter que garantir, cumprir, por exemplo, a distância social, que um terço do avião não pode estar ocupado. Então, alguém vai pagar isso. Embora o crude, né, o petróleo, a gasolina, enfim, o etanol que é usado, ele tenha caído de preço, vai aumentar o preço porque vamos precisar viajar, e quando viajarmos vai ser mais caro, porque eu vou ter que pagar o ticket de 1,5, né, porque aquele e-mail não vai para eu poder cumprir a regra de distanciamento. Mas o turismo, de uma forma geral, tem vários tipos de turismo: gastronômico, temático, empresarial, médico. Tem um conjunto de... A gente não pode empacotar tudo no mesmo barco e dizer que é tudo a mesma coisa. Mas, sem dúvida, o turismo vai precisar de se reinventar. Eu acho que em dois grandes eixos. O eixo da garantia da saúde, o turismo certificado de que não tem risco de contágio, de infecção, e, portanto, daqui a pouco você, em vez de te pedirem o passaporte para viajar, vão te pedir um teste de coronavírus negativo, ou o boletim de vacinas X. Então, eu acho que o turismo vai precisar se precaver mais, dando
a garantia às pessoas de que elas estão seguras. E o turismo, de forma geral, o turismo, os congressos, alguém falava aqui, os congressos, tudo isso vai ter que se reinventar. Vai ter que se reinventar porque essa é a regra do jogo. Não vai desaparecer. Agora você fala que os congressos vão acabar. Não, eles vão continuar utilizando, vivendo. Mas vamos precisar entender em que contexto e principalmente o turismo local de proximidade que pode ganhar alguma relevância. Por exemplo, Brasil, tem um monte de coisa aqui legal à volta que eu não conheço, mas quando eu vou de férias, vou não sei para onde. Talvez passe a ficar dentro de casa. Lembro, em Portugal, uns anos atrás, havia um movimento que chamava Vá para fora, aqui dentro. Então, mas viagem de Portugal, tem um monte de coisa legal para você entender. Então, talvez seja uma forma de, por proximidade, potenciar o turismo regional, o turismo local, se ele também garantir as condições de saneamento, de saúde suficientes para a pessoa estar tranquila. Porque sair de turismo de férias, de viagem, correndo risco, a pessoa não vai fazer. E daqui a 30, 40 anos, o turismo será um chip implantado no cérebro com a memória da viagem que você fez. Então você não vai precisar viajar, você vai ter uma memória lá, baixou, vou 10 dias para um resort na Jamaica, faz o download e ficou com a memória das experiências. Isso parece ficção científica, mas não é. Isso já está sendo testado, primeiros pilotos, com algum sucesso. Então, vai ser possível implantar memórias, e memórias do turismo tem aí um novo eixo de negócio que possa ser interessante, vender memórias para o turismo. Daqui a uns 30, 40 anos, temos tempo até lá. Muito bom. Eu acho que, Luiz, vamos ter que chamar você de volta. Acho que será um prazer. Papo é muito bom. Será um prazer, será um grande prazer. Mas a gente gostaria de agradecer você, de seu tempo, disposição sempre, seu optimismo e sua visão do futuro que ajuda todos nós para ter uma visão para onde vamos. Acho que olhar para o futuro e saber para onde vamos é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Rudinei, você quer colocar mais uma palavra final? Antes que, evidentemente, o Luiz faz a conclusão final do nosso seminário aqui. Luiz, agradeço muito pela seu tempo, por vamos dizer, um esboço sobre tudo que nós vamos ver e viver e conviver daqui para diante. A Câmara de Comércio e Indústria Belgo-Luxemburguesa Brasileira, a Belgalux, se sente muito honrado por esse 1h e pouquinho do seu tempo do dia. Espero que todos da sua família continuem bem, fiquem bem. E muito obrigado e até breve, porque o assunto ele é muito interessante, muito bom, e eu tenho certeza que depois vão aparecer várias perguntas no seu e-mail e no seu link. Será um link. prazer. Muito obrigado, Luiz, por gentileza. Obrigado, Dinei. Obrigado, Amém. Obrigado, Anny. Um prazer estar com vocês, Belgalux. É sempre bom poder compartilhar as nossas visões, as nossas provocações, também o nosso otimismo, mas é sempre bom compartilhar e dizendo que não dá para fazer sozinho. Cada um de nós tem que fazer o seu trabalho, cada um de nós tem um papel importante neste cenário, mas acho que todos juntos faremos o processo muito mais interessante do que cada um por si. Acho que a grande mensagem que eu sempre deixo e tento deixar neste momento é de calma, confiança, otimismo, vai passar, e quando passar a gente vai sair mais forte, temos que estar mais fortes para enfrentar tudo que está aí e para aproveitar as oportunidades que elas não desapareceram. Podem ter ficado um pouquinho escondidas, mas elas estão aí. Mas vai depender de nós, de cada um de nós. Ferramentas não faltam, felizmente pessoas para fazer não faltam também, tem muita gente querendo, mas vai depender muito de nós como gestores, como seres humanos também, se a gente se rende ao pessimismo ou se a gente combate esse pessimismo com o otimismo, dizendo eu vou mudar essa história, porque se um Covid mudou o curso da história, eu vou repor a história no trilho, eu vou poder fazer isso. Então, eu acho que esse é o grande momento. Eu acho que nunca na história da humanidade o ser humano teve tanto poder para mudar a história. Acho que isso hoje está muito claro. O mundo digital mostra isso, o empoderamento das pessoas mostra isso. Não, nós temos muito mais poder para fazer as coisas acontecerem do que aquilo que era previsível em algum momento. Tem que fazer aqui um salvamento de um cachorro que estava quase caindo da cadeira. Mas coisa do home office. Mas eu acho que isso é uma mensagem. Eu fico à disposição para fazer uma segunda live, terceira, que vocês acharem que, se puder ajudar, será um grande prazer, porque é sempre bom provocar mais pessoas nessa reflexão.
podemos fazer sobre as 10 dicas, que é o outro documento que a gente acabou de lançar 2 dias atrás, agradecendo muito e contribuindo com estas provocações, desejando que todo mundo esteja bem, se cuidem, saúde acima de tudo, em primeiro lugar, para podermos sair desta confusão e recuperarmos aquilo que o Covid nos tirou. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado.